Existe uma diferença muito importante entre aquilo que aconteceu e aquilo que a nossa mente concluiu sobre o que aconteceu. E muitos dos conflitos dentro de um relacionamento começam justamente quando essa diferença deixa de ser percebida. O outro chegou em casa, este é o fato, mas imediatamente pode surgir uma interpretação. Ele não quer falar comigo. Uma mensagem demorou a ser respondida, esse é o fato, mas a interpretação pode ser: eu não sou prioridade. O outro esqueceu uma data importante e a mente conclui: ele não se importa comigo. Perceba, o comportamento é um, mas as interpretações podem ser muitas. Quem chegou calado pode estar cansado, preocupado com alguma coisa, tentando organizar os próprios pensamentos, ou simplesmente precisando de alguns minutos de silêncio. Quem demorou a responder pode estar ocupado, sem poder olhar o telefone, ou poder ter visto a mensagem e esquecido de responder. Isso não significa que todas as interpretações estão erradas. Não, às vezes, aquilo que estamos percebendo realmente responde ao que está acontecendo. O problema começa quando tratamos uma interpretação como se ela já fosse um fato comprovado e reagimos a partir dela. A pessoa chega calada, antes mesmo que explique o que aconteceu, já encontra alguém distante, irado ou acusando. Você nunca quer conversar comigo. A mensagem demora e quando a resposta finalmente chega, já existe uma mágoa instalada. O tom muda, a conversa muda e muitas vezes o outro nem sabe o que aconteceu, porque uma parte do conflito aconteceu na realidade, mas a outra parte aconteceu dentro da mente. Só que existe algo ainda mais delicado nisso. Nós não interpretamos as situações de maneira neutra. Aquilo que vivemos no passado influencia o modo como percebemos o presente. Uma pessoa que já foi abandonada pode interpretar uma mudança de comportamento como sinal de afastamento. Quem cresceu sentindo que precisava disputar atenção pode perceber qualquer demora como rejeição. Quem foi muito criticado pode escutar uma pergunta simples como acusação. E quem já foi traído pode enxergar ameaça em situações que para outra pessoa pareciam comuns. Isso não significa que a pessoa esteja inventando o que sente. O sentimento é real. O medo é real. A insegurança é real. Mas a interpretação ainda precisa ser verificada, porque uma dor antiga pode tentar explicar uma situação atual e, sem perceber, a pessoa deixa de responder apenas ao que o companheiro fez e começa a responder também a tudo aquilo que já viveu antes. As experiências construídas dentro do próprio relacionamento também influenciam esse processo. Se durante muito tempo houve mentiras, desprezo, ausências ou promessas quebradas, é natural que a confiança fique abalada. Neste caso, a interpretação não surgiu do nada. Ela foi construída por acontecimentos repetitivos. Por isso, não adianta simplesmente dizer: você está imaginando coisas. Às vezes, aquela insegurança também revela uma história que ainda não foi reparada entre o casal. Compreender não significa justificar acusações, controle ou agressividade. Significa reconhecer que toda relação possui um contexto e que para mudar a relação, muitas vezes será necessário compreender esse contexto.
O perigo das interpretações aparece quando o casal deixa de conversar sobre o que aconteceu e aí começa a brigar sobre aquilo que cada um presumiu. Um interpreta o silêncio como desprezo, o outro interpreta como cobrança, falta de confiança. Então, um se afasta e o outro pressiona. Cada comportamento parece confirmar o medo do outro. A pessoa pensa, eu sabia que ele estava se afastando, enquanto o outro pensa, eu sabia que qualquer coisa que eu fizesse terminaria em cobrança. E assim, os dois podem acabar presos em uma história que ajudaram a construir sem perceber. Por isso, antes de reagir, talvez seja importante fazer uma pausa e perguntar: o que eu realmente sei sobre essa situação? O que aconteceu de fato? E o que eu estou concluindo a partir do que aconteceu? Esta pausa não apaga o sentimento, mas impede que o sentimento se transforme imediatamente em certeza. Também muda a maneira de conversar. Em vez de dizer, você não se importa comigo, a pessoa pode dizer, quando você não respondeu, eu me senti deixado de lado. O que aconteceu? Em vez de afirmar, você não quer mais estar comigo, pode perguntar, percebi você mais distante nos últimos dias. Existe alguma coisa acontecendo? A diferença parece pequena, mas ela muda completamente o lugar do outro na conversa. A acusação exige defesa. A pergunta abre espaço para compreensão. Nenhum relacionamento consegue eliminar todas as interpretações. A nossa mente sempre tentará dar sentido ao que acontece, mas podemos aprender a não transformar toda suposição em verdade, porque nem sempre estamos reagindo apenas ao comportamento do outro. Às vezes estamos reagindo ao medo que aquele comportamento despertou dentro de nós. E perceber essa diferença pode evitar muitos conflitos. O primeiro passo não é ignorar aquilo que você sente. Também não é aceitar qualquer explicação sem questionar. O primeiro passo é separar o fato da interpretação e abrir espaço para uma conversa antes de chegar a uma conclusão. Porque quando deixamos de perguntar, a nossa mente responde sozinha. E nem sempre a resposta é aquela que oferece correspondente ao que está realmente acontecendo.